Então, oficialmente aberta a nossa terceira aula do programa Motive-se, e o nosso objetivo hoje é falar sobre gestão de tempo, sobre como é que a gente pode organizar a nossa agenda para fazer tudo caber, né? Uma das coisas que eu mais escuto como problemas e desafios dos meus clientes é: eu queria tanto fazer 3 pontinhos, mas eu não tenho tempo. E a verdade é que quando você olha para as pessoas motivadas, bem-sucedidas e realizadas, que foram aqui as que me inspiraram para trabalhar no programa Motive-se, né? Que foi da onde a gente tirou as 8 competências que compõem o programa Motive-se. Elas têm as mesmas 24 horas que qualquer pessoa, mas elas usam muito bem essas 24 horas. É importante a gente perceber que pessoas motivadas, realizadas e bem-sucedidas, elas não são ETs, ou elas não são diferentes da gente, não tem nenhum superpoder que a gente não possa desenvolver também. Não é uma coisa genética, ou não é um dom que elas têm. Elas desenvolveram, e assim como elas desenvolveram, a gente pode desenvolver também. E uma das competências, dentre as 8, é a questão de saber utilizar muito bem o tempo. Se a gente parar para pensar, o tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Ele é um bem finito. Todo mundo tem só 24 horas por dia, então não adianta você querer mais do que 24 horas por dia, porque não tem mágica, não tem produtividade, não tem ferramenta, não tem aplicativo que dê mais tempo para você. São 24 horas por dia. E a verdade é que, além das 24 horas por dia, todos nós nascemos com uma data de validade, né? Então, e a gente não sabe qual é. Então, assim, a gente espera, claro, que a nossa data de validade seja bem longa, bem distante, que a gente ainda tenha muito tempo pela frente, muitos anos de vida e tudo mais. Mas a verdade é que a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente tem. Mas a gente age no nosso dia a dia como se o amanhã, o depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, a década que vem, fosse uma coisa garantida. Se a gente tivesse. Então, quando a gente fala que vai deixar alguma coisa para depois, é porque a gente está entendendo que o depois é fato, é garantido. E nem sempre é assim. E, além disso, quando a gente vai falando que vai deixando para depois, a gente está empurrando com a barriga e, na maioria das vezes, esse depois vira nunca. E aí, como é que essas pessoas bem-sucedidas e realizadas conseguem dar conta das coisas, conseguem fazer tudo, conseguem ter tempo para tudo e ainda tem tempo para hobbies, para lazer, para relacionamento, para fazer as coisas que gostam? Porque não é que elas tenham tempo para tudo de trabalho. Não, elas têm tempo para viver a vida. O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, mas é uma parte, não é o todo. E como é que essas pessoas conseguem ter tempo de trabalhar muito, inclusive, quando você olha a vida delas, são pessoas que têm muitos compromissos, mas, além disso, elas têm tempo para a família, elas têm tempo para atividade física, elas têm tempo para se cuidar. De onde que elas tiram esse tempo, se são as 24 horas iguais para todo mundo, e a gente está aqui nesse frenesi de, ai meu Deus, eu não vou conseguir dar conta para tudo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E antes de eu, antes de eu começar a compartilhar a tela com vocês, uma coisa que também me chama muito a atenção e que eu já caí nessa armadilha sem perceber, obviamente, mas quando eu era do mundo corporativo, eu fiz muito isso, e é porque é piloto automático, é porque, na verdade, a gente replica os modelos que a gente conhece, os que estão no nosso dia a dia, e a gente começa a achar que aquilo é o certo, é o melhor, né? A gente só consegue replicar modelos que a gente conhece. É difícil a gente criar um modelo novo. Então, o ideal é que a gente consiga conhecer vários modelos diferentes para conseguir elencar qual é o melhor para a gente replicar. Mas eu conhecia só um tipo de modelo, me parecia ser um bom modelo, e hoje eu sei que não é.
e eu vejo muita gente replicando esse mesmo modelo, que é a diferença entre ser ocupado e ser produtivo. Quando a gente fala em ser produtivo, a gente não está falando em fazer mais coisa naquele tempo, mas a gente está falando em fazer as coisas que têm que ser feitas naquele tempo e fazer bem aquelas coisas. Quando a gente fala de produtividade, a gente fala de qualidade e de prazo, e não necessariamente de ter que dar conta de tudo. Quando a gente fica nessa história de tem que dar conta de tudo, primeiro que a gente coloca uma pressão muito grande em cima da gente, porque tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. E a gente não vai dar conta de tudo. O que é tudo? Então, a gente precisa começar a sair desse generalismo e vir um pouquinho mais para o específico de entender do que eu estou falando quando eu digo que eu quero dar conta de tudo. Qual é realmente o meu desafio para dar conta? E aí a gente começa a melhorar, inclusive, a nossa mensagem interna, porque a gente sai desse generalismo que tudo parece muito grande, parece muito longe, enfim, a gente começa a vir exatamente para as nossas prioridades. E aí, o que eu via muito no mundo corporativo? A impressão de que ser uma pessoa sempre ocupada era uma coisa boa. Então, assim, você pode me ajudar com isso? Cara, estou muito ocupado agora. Hoje eu tenho que fazer muita coisa. Nossa, trabalhei até tarde ontem. Nossa, tenho que acordar mais cedo para conseguir dar conta do trabalho. Vou ter que vir à noite, vou ter que fazer trabalhar final de semana para conseguir dar conta de entregar esse relatório, de entregar esse estudo. Como se isso fosse, cara, nossa, você é incrível, né? Tá cheia de trabalho. E hoje eu já vejo de outra forma. Eu falo assim, cara, se você não conseguiu entregar o que você tinha que entregar no prazo estipulado para você trabalhar, não é que você seja importante e esteja com muita coisa. É porque você não tem a competência de gestão do tempo. É porque você não conseguiu organizar a sua agenda para fazer as coisas caberem na hora que tinham que caber. Se você está fazendo hora extra, antes eu achava que isso era legal. Eu me sentia até um pouco importante, sabe? Nossa Senhora, o meu trabalho. E hoje eu vejo que não, assim, cara, isso é ineficiência. Isso é falta de produtividade. Na verdade, o legal é você conseguir entregar o que você tem que entregar com qualidade, no prazo certo e ir viver a vida. Porque existe vida além do trabalho. Só que muita gente acha que essa história de estar ocupado é uma coisa, meu Deus, eu sou um executivo muito importante. E não é. Para mim, isso é coisa de executivo ineficiente. E é isso que a gente precisa trabalhar, nossa produtividade, nossa ineficiência, e começar a ver que, sim, a gente pode fazer muita coisa, a gente pode ser muito produtivo, a gente pode entregar muita coisa no prazo e ainda viver a vida, porque existe vida além do escritório, tá? Então, essa linha mestra é o que direciona todo o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, e tem conteúdo pra caramba.